Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Porque quem vai para o céu vai adorar no céu. Quem vai estar no céu vai experimentar a graça do Senhor pessoalmente na presença. E eu quero te dizer que nós nascemos para ir para o céu. Somos peregrinos. Estamos passando um tempo nessa terra. Nós temos um começo, um meio e um fim neste corpo terreno, mas a eternidade nos espera. A eternidade espera a igreja de Cristo, porque Cristo preparou a sua igreja para viver a eternidade. E antes de começar, eu quero dizer aqui parabéns a Rebeca, irmãos. A Rebeca hoje dançou sozinha. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Parabéns, Rebeca. Isso não é uma tarefa muito fácil. Eu sei que dá um nervosismo, mas Deus vai te abençoar poderosamente. Amém, queridos? Bem, durante essa semana eu tive algumas experiências com o Senhor e elas foram bem fantásticas, elas foram bem interessantes. E uma das experiências que nós, seres humanos, temos, uma delas, é a morte. Muitas pessoas essa semana eu conhecia que morreram. Pessoas importantes, pessoas que tinham um legado, que tinham uma história, pessoas que viveram uma vida com o Senhor, algumas jovens, adolescentes, algumas na meia-idade, 50, 60 anos, e outros já no entardecer da sua jornada na terra. E isso me faz, às vezes, pensar o quanto talvez não tenhamos tanto tempo quanto imaginamos nesta terra. Mas depois dessas experiências e vendo algumas coisas, apoiando algumas famílias, a grande pergunta que veio ao meu coração é se nós vamos para a eternidade que tanto almejamos. Porque você sabe que a eternidade tem duas portas: o céu e o inferno. Isso ninguém pode negar. Nós precisamos estar muito convictos disso. E Jesus, o Cristo, nos criou para sermos eternos. Jesus morreu para que tenhamos eternidade. Deus nos criou no Éden para que tenhamos eternidade. Não era a ideia de Deus que o homem morresse na criação. Deus criou o homem para viver uma eternidade na terra. Mas veio o pecado e o pecado destruiu parte daquele projeto. Deu ao homem o poder de morrer, e o homem passou a morrer a partir daquele momento que o homem pecou. Mas Deus enviou Jesus, seu único filho, para morrer na cruz por nós, para nos garantir não só a nossa salvação, mas a nossa presença eterna diante de Deus. Jesus inaugurou a eternidade quando morreu e ressuscitou. E uma boa notícia que eu tenho a dar a você é: se você morrer com Jesus, você vai ter a eternidade ao seu lado. Se você morrer com Cristo no seu coração, você pode fechar os seus olhos nessa terra, e quando abrir, você pode contemplar a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Jesus nos garantiu isso. E eu quero te dizer que a Bíblia nos garante isso. E eu quero que você hoje aprenda, e eu não sei se você às vezes tem saudade dos céus. Você já passou por aquele momento assim, aquele momento que é meio angustiante, que você está sem muita vontade de estar por aqui e queria contemplar Jesus rapidamente? Não sei se você já passou por isso. De vez em quando eu passo por isso. Eu queria ver Jesus, eu estou com saudade de Jesus, eu estou com saudade da eternidade, porque a eternidade é uma esperança que eu tenho. Assim como você precisa ter a eternidade como sua esperança. Porque aqui, o ministro falou agora há pouco no louvor, que aqui você tem lutas, aqui você tem perdas, aqui você tem uma série de coisas que te acometem. Mas uma hora tudo isso vai passar.
uma hora isso não mais existirá, porque uma hora você estará com o Senhor eternamente. E a igreja precisa jubilar esse momento, porque estará com Jesus. Ela precisa dar testemunho de Jesus e buscar a sua presença. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 11 até o 13. A primeira epístola de João vai nos falar algo muito interessante, dizendo, e este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e esta vida em seu Filho. Em Jesus temos vida eterna. Versículo seguinte diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Seguinte: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Você tem a vida eterna? Eu espero que você realmente tenha a vida eterna, porque fomos e temos sido ministrados fortemente nesta casa nos últimos meses e anos sobre uma restauração que Deus vai fazer sobre a igreja. Mas uma das restaurações mais importantes que Deus vai fazer sobre a igreja é a convicção da minha salvação. Eu preciso ser convicto da minha salvação e preciso ser convicto que eu vou morar no céu. E não interessa quais sejam as situações na qual eu passe nesta terra. Essa terra é passageira. E como diz um hino antigo, esta terra vai pegar fogo. E aonde é que você vai morar? Os dias são maus, os dias são tensos, os dias são difíceis, os dias são complicados. Mas quem ama ao Senhor tem esperança. E eu quero gerar no teu coração essa noite uma esperança. A esperança do propósito de Deus se cumprindo na sua vida. O propósito de Deus se cumprindo na sua família. Porque você pode conquistar o mundo todo, mas não pode perder a sua alma. Porque é a sua alma que o Senhor quer. E eu quero profetizar que nós iremos estar diante do Senhor por causa de todos os benefícios que Ele fez por nós. Somos e podemos ser uma igreja vibrante pela nossa salvação. Nós não perderemos a nossa salvação. Ah, pastor, alguém pode perder a sua salvação? Eu creio que se você negar Jesus e o abandonar, certamente você perderá a sua salvação. Mas se você continuar firme, lutando, e como diz o livro de Apocalipse, se você for um dos vencedores, você terá a coroa da salvação na sua cabeça. Você terá a coroa e direito de assentar-se à direita do Deus Pai e à direita do Deus Filho, sendo alguém que o Senhor abençoará sobre essa geração. Eu te abençoo no nome de Jesus essa noite, porque podemos ver o propósito de Deus de forma ampliada em nossas vidas quando entendemos sobre a salvação. A vida que temos vai muito além daquilo que conhecemos, irmãos. A vida aqui na terra é apenas um ensaio geral que está nos dando o entendimento do que nós vamos viver. Por isso, quando nós cantamos um hino como esse último que cantamos, que parecia que o céu havia descido nesse lugar e que a glória e a graça nos encheu, isso me faz acreditar que no céu haverá algo muito melhor do que nós imaginamos. Que no céu haverá muito mais alegria, no céu haverá muita mais liberdade, muito mais espontaneidade, no céu não haverá mais dor nem ranger de dentes, no céu não haverá morte, só haverá alegria. E aí nós adoraremos ao Senhor de uma forma muito melhor do que nós adoramos. Por quê? Porque os mortos não podem adorar, os mortos não podem glorificar, mas os vivos irão glorificar. E eu profetizo você já no lindo coral, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Porque é uma convicção da nossa eternidade. A vida que temos aqui na terra é apenas um ensaio geral.
isso mesmo, que precede a verdadeira produção. Sabe, eu não sei quanto a você, mas ontem e hoje eu estive em lugares que eu estava dizendo: Senhor, como é bom a sua presença. Não porque eu sou um pastor, porque eu ministro, não. É porque antes de ser um pastor e um ministro, eu nasci para adorá-lo. Eu nasci para glorificá-lo. Nada do que o meu pronome de tratamento antes do meu nome me faça crer que alguém já não tenha me dito. Eu creio que eu nasci para adorá-lo. Eu creio que nós nascemos para adorá-lo. E a nossa adoração ao Senhor será uma marca muito presente em nossas vidas. Um dia nós estaremos com o Cordeiro. Hoje nós celebraremos a ceia do Cordeiro, mas um dia estaremos face a face com Ele, ceando a ceia do Cordeiro ao vivo, presencial, anjos correndo, querubins correndo, a glória enchendo aquele lugar, e nós estaremos lá, porque nós fomos salvos para a eternidade. Essa será um espetáculo ímpar. Assim como será um espetáculo ímpar quando a trombeta soar. A trombeta há de soar, e eu creio que ela soará. E quando a trombeta soar, nós subiremos com o Senhor aos céus. Nós estaremos junto com o nosso Salvador. E você encontrará o teu Salvador, aquele que te deu força, que te deu vida, que suportou as coisas com você, que te deu graça para se tornar alguém que você é nessa terra. Porque nós não fazemos nada sem a presença dEle. É Ele que nos dá força para lutar, sim ou não? É Ele que nos dá força para caminhar. É Ele que nos dá força nos dias onde parece que nada deu certo. Porque tem dias assim. Tem dias que parece que nada deu certo. Mas se você parar 1 segundo, 1 minuto, baixar a sua cabeça e orar, você vai sentir um ânimo vindo no seu coração, porque o Senhor nos anima a viver essa caminhada. Ele foi preparar lugar para nós, você crê nisso? E já está preparando um lugar para você na eternidade. E eu quero declarar em nome de Jesus, que alguns de vocês vão morar na eternidade, na casa que Jesus preparou para você. Porque eu vou voltar e irei preparar lugar para vocês. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós estamos apenas de passagem, como falei antes. Aqui somos peregrinos. Por isso nós choramos, nós sofremos, nós ficamos doentes, nós perdemos. E isso não é motivo para a gente desanimar. Isso faz parte de um processo, porque desde que você nasceu, desde que eu nasci, já havia em nós uma promessa de Deus. A promessa de Deus era que fôssemos alcançados pela palavra de salvação, e mesmo que nesta terra tenhamos todas as condições ruins para viver, ainda assim teremos Jesus como o nosso lugar mais seguro. Ainda que os dias sejam terríveis, os abandonos, os xingamentos, ainda que tenhamos aqueles dias que, caramba, por que comigo? Porque esses dias acontecem com todos nós, mas nós temos Jesus, a nossa fonte de segurança. No mundo, vocês terão tribulações, mas sejam animados, tenham fé. Porque se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Jesus não está falando de um tempo presente, naquele momento só, mas está falando de um tempo futuro. O tempo onde nós, a igreja dele, subiremos e celebraremos a sua presença, porque nós somos da eternidade. Há alguém da eternidade aqui essa noite? Há alguém que vai para a eternidade, que vai viver a eternidade? Porque se você vai viver, anima-te. Seja um salmista, tenha uma palavra nova nos seus lábios. Seja um tangedor, seja alguém que
libera palavras a Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. A terra é um lugar de preparação, irmãos, é uma pré-escola, é um vestibular para a vida eterna. É um treinamento coletivo que ocorre antes do grande jogo ou da grande partida. É a volta do aquecimento antes do ciclo da corrida. Esta é a vida. Alguém me disse hoje, eu estou cansado da minha vida. E eu entendo quando alguém diz que está cansado da vida, porque às vezes é apenas cansaço, porque nós nos cansamos e precisamos descansar. E às vezes a pressão da vida não é fácil. Como não é fácil? Alguns de nós acordam às 5 da manhã e voltam para casa às 11 horas da noite. Alguns aqui passam horas e horas e horas trabalhando, estudando, buscando alguma coisa. Isso realmente nos cansa. Mas eu quero te dizer uma coisa: o cansaço da vida não pode ser maior do que a sua esperança. No cansaço dessa jornada não pode ser maior do que a sua esperança. Talvez as dores, as doenças, as perdas não podem ser maiores do que a sua esperança, porque a sua esperança não está nesta terra, a sua esperança está no Senhor nosso Deus. Sua esperança não pode estar num plano econômico, a sua esperança não pode estar em uma pessoa, a sua esperança está em Jesus, está no Senhor. E eu quero dizer a você que a sua esperança vive. Sua esperança está vivo. A morte não conseguiu segurar a sua esperança. A morte não teve poder sobre a sua esperança, porque a sua esperança é o Senhor. E eu declaro hoje que você ainda vai ouvir: ó, vinde, ó benditos do meu Pai. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. Esta vida é uma preparação para a próxima. Eu quero te animar dizendo isso essa noite. Gente, igreja do Senhor, não desmotiva não. Não para não. Não deixa as coisas te emperrarem. É natural na vida que essas coisas aconteçam. É natural que o inimigo de nossas almas tentem nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós fomos feitos para sermos eternos. Nós fomos feitos para sermos eternos. Nada nessa terra, talvez alguém diga assim: eu posso viver até os 120 anos e aproveitar bem a minha vida. Sim, isso é uma verdade. Mas nada se compara à vida eterna que você tem em Deus. O nosso tempo na terra é apenas um parêntese na eternidade. Eu não sei se você já leu o livro da Revelação, mas no livro da Revelação diz que você vai ficar pelo menos uns 2 ou 3 milênios na presença do Senhor. Se você já imaginou 2 ou 3 milênios na presença do Senhor, é muito tempo, não é? É muito tempo para desfrutar do autor da nossa fé. É muito tempo para desfrutar do autor que cura. Porque lá, como diz uma outra canção que eu estava falando sobre ela hoje, uma canção que eu gosto muito, que fala: lá além do rio azul. Eu, quando morrer, eu quero essa música no meu velório. Eu quero que cantem essa música e outras também que eu quero que cantem. Mas além do rio azul, me fala da esperança que eu tenho. A esperança do ir para o céu, para a eternidade, e não ter mais dores no meu corpo. Ir para o céu, para a eternidade, e não ter mais um problema físico, um problema cardíaco, um problema neurológico. Eu falo além do rio azul, é uma esperança que eu tenho de poder cantar, correr, tomar banho no rio de Deus, fazer aquilo que naturalmente essa terra, este corpo me limita, me dá uma limitação, mas na presença de Deus não há limitações. Por isso que Paulo estava preso. E de repente ele viu as coisas acontecendo.
Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor cuida de você. Ouça isso, o Senhor cuida de você. O profeta escreve em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, uma coisa importante. Eclesiastes 3, verso 11, a Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Olha só. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. É por isso que existe uma coisa que eu aprendi nessa jornada. Ninguém quer perder ninguém, porque nós temos uma sensação de eternidade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, vai viver tantos anos. Não, porque às vezes as pessoas não vivem tantos anos quanto nós queremos que elas vivam. Elas simplesmente vivem os anos que Deus quis dar a ela. É isso que eu quero que as pessoas compreendam às vezes. Pastor, foi uma criança. Pastor, foi um adolescente. Pastor, foi um jovem, foi um adulto, um ancião. Não morreu porque o mundo matou. Não foi a doença que matou. Não foi sabiamente o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa vida. Passamos a dar mais valores às coisas que possam ser reais e importantes para nós. Porque o que é importante para nós é aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Passamos a dar maior valor à nossa identidade e aos nossos valores pessoais. Por quê? Porque Deus quer isso em nossas vidas. Olha o que Paulo diz. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ganhar o mundo todo. Você pode ter todos os recursos físicos, financeiros que você imagina. Você pode ter todos os recursos intelectuais que você imagina. Mas nada disso tem valor se você não tiver a esperança de ter Jesus. Nada disso que você imagina que seja algo maior, maravilhoso, realmente tem valor sem Jesus. Porque o que Jesus quer fazer em nossas vidas é nos capacitar para entender qual seja o valor real da nossa salvação. Você pode chegar comigo e dizer, pastor, mas eu não quero ser um homem pobre, perdido, sem direção. Jesus também não quer que você seja assim, mas Ele não quer te dar mais do que você precisa ou mais do que você merece, para você não perder a real vivência e valor que Ele é para você. Tem muita gente perdendo Jesus por causa de coisas pequenas. Pequenas que eu digo não é que elas não sejam valiosas, mas os valores às vezes não são compatíveis à palavra de Deus. Precisamos ter valores compatíveis à palavra de Deus, ter uma tendência a estar diante dele e almejá-lo e adorá-lo e determinar que ele é o nosso Senhor em todo o tempo. Então eu saliento esta noite a você, igreja do Senhor, não deixe que nada apague a sua salvação, não deixe que as coisas boas que há neste mundo apague a sua salvação, porque nem todas as coisas boas que vêm a ti são de Deus, mas todas as coisas que Deus faz são boas a você e a sua casa. Às vezes você diz, eu estou feliz porque eu tenho isso, mas se você parar para pensar um momento, será aquilo que te deixa feliz está agradando ao Deus que você adora e serve? Ou você está simplesmente se enganando? E eu alerto a você, a mim essa noite, e ele virá como um ladrão de noite, assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E se ele vier hoje, o que ele encontrará em nós? Quais são os nossos valores que entregaremos? Será que ele encontrará em nós as coisas que realmente ele quer, ou as coisas que realmente nós queremos?
Pode haver muita incompatibilidade entre a sua vontade e a vontade dele. Mas eu quero dizer a ti essa noite que a tua vontade seja uma vontade semelhante à vontade dele. Porque foi isso que o Messias nos ensinou, que seja feito a tua vontade nessa terra, na minha vida, como é feita nos céus. E eu profetizo isso na sua vida essa noite, que a vontade dos céus será uma realidade. Que a vontade dos céus, e se para isso você tiver que abrir mão, você vai ter que abrir mão. Porque você sabe, o apóstolo Paulo já nos ensinou umas coisas poderosas, mas imagina isso, que às vezes para seguir o caminho, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. E aí? Você está disposto a abrir mão de muitas coisas? Ou você acha que tem muito tempo para abrir mão delas? Eu tenho mais pelo menos uns 20 anos. Eu tenho pelo menos mais uns 10 anos. Ei, ninguém te garante que você tenha todo esse tempo ainda. Porque se você nasceu com uma coisa no meio da testa, foi com um prazo de validade. Se vai ser daqui a 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, nós não sabemos. Mas sabemos que isso vai acontecer. E quando ele acontecer, como é que nós vamos reagir? Você está preparado para isso hoje? Você está preparado para dizer: a eternidade é tudo o que eu quero a partir de hoje? A eternidade é o lugar aonde eu quero realmente passar a minha vida toda. A eternidade é o lugar aonde eu posso dizer que o Senhor é o meu Deus. Você pode dizer isso? Você pode dizer que isso é uma verdade para você? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer uma coisa mais importante ainda. Paulo, dizendo a 1 Coríntios 2, 9, é isso que as Escrituras, é a isso que as Escrituras se referem, quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não entendeu isso mesmo. Sabe, por mais que você tenha uma imaginação fértil, por mais que você tenha aí, sabe, algo pirotécnico na sua mente, nada que você imagina será da maneira que Ele preparou para você. Ele preparou para você muito mais do que você imagina. Ele preparou para a tua casa muito mais do que você imagina. Ele quer que toda a tua família seja salva, porque Ele preparou muito mais para você do que você imagina. Tudo que Ele preparou para nós é muito maior do que nós imaginamos. Por quê? Porque o homem não viu. Talvez só quem tenha visto alguma coisa tenha sido João. Talvez só João tenha deslumbrado a grandeza do que vai ser a eternidade. Por isso João relata tão bem algumas partes que eu amo tanto. Às vezes eu não gosto muito de estudar Apocalipse por causa de algumas coisas que estão lá, que alguns cristãos vão ter que passar, mas faz parte da jornada. Mas o que mais me deixa, sabe, que mais me chama a atenção no livro da Revelação é quando João diz que ele olha e vê milhões e milhares de pessoas. Pessoas que vieram de todas as tribos, todas as raças e todas as nações, que estão agora diante do Senhor, adorando a Ele, como se fosse algo tão tremendo. E eles começam a dizer: Santo, Santo, Santo. E eles olham para o lado e veem os 4 seres viventes. Eles olham para o outro lado, eles veem os anciãos prostrados. Eles conseguem imaginar tantas coisas. E João vê isso, e João se abisma. Ele fica abismado, porque ele está vendo a eternidade, e ele está querendo dizer assim: olha, a eternidade é fantástica para aqueles que querem a eternidade. E eu profetizo hoje que nós veremos a eternidade como ela é. Como ela é. Como ela é.
Ainda vou estar lá, nós vamos estar lá, Nonato, nós vamos estar lá, Jô, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá, irmã Laís, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá adorando a Ele, adorando a Ele, adorando a Ele. E dizendo, olha, Senhor, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Sabe por quê? Porque nós estamos muito desmotivados com a nossa salvação. Nós estamos indo à igreja para cumprir tabela. Nós estamos levantando as nossas mãos na adoração porque alguém mandou a nós levantarmos a nossa mão. Nós estamos de pé na hora do culto porque alguém nos mandou. Nós não precisamos que ninguém nos mande. Já sabemos porque isso é essencial na nossa vida. Faz parte do nosso DNA adorar ao Cordeiro de Deus, adorar ao Rei da Glória, adorar o Senhor de todas as coisas. Isso é o que nós queremos. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Eu quero encerrar pedindo que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25 e no verso 34. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, recebam como herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia. Nós somos benditos, nós somos abençoados. Centro Cristão da Família, nós somos abençoados. E nós iremos entrar nas mansões, na grande Jerusalém, na cidade santa. Nós estaremos frente a frente com Ele, porque nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Ele está dizendo nesse texto que há um lugar desde a criação do mundo. Há um lugar desde a criação do mundo. Talvez, se não fosse pelo pecado, nós já estaríamos nesse lugar. Mas como o pecado nos destruiu a humanidade, nós talvez perdemos. Mas o mais significante de tudo, e há um significado poderoso, é que Ele conquistou tudo por nós e para nós. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é a nossa vida. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso Cristo. Jesus é a árvore da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Por isso nós o adoramos. Por isso nós declaramos a nossa gratidão. E eu quero animá-lo essa noite a dizer: obrigado, Jesus, pela salvação que eu tenho. Obrigado, Jesus, pela eternidade que eu tenho em Ti. Obrigado, Jesus, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem uma doença, nem uma tristeza, nem um abandono, nada me afastará do Teu amor. Nada me tirará da Tua presença. Nada, absolutamente nada me tirará da sua presença. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que a gente chore no quarto, no banheiro, por mais que os diagnósticos dos médicos sejam terríveis, por mais que as palavras dos homens sejam de destruição, nada vai te afastar do amor de Deus. Nada vai te tirar da presença dEle. Eu declaro isso na sua vida. Pode vir o que vier, pode abalar o que abalar, mas aqueles que estão em Cristo não serão abalados, não serão tirados, não serão arrancados, porque estão na presença da eternidade de Deus.
Share aroe candarabasúria. Era machoreanda arabasúria. Oh, arabachúrias. Dias são difíceis. E eu quero salientar uma coisa. Os dias não melhorarão. Eu quero te salientar uma coisa essa noite. Eu quero que você fique com esta palavra. Os dias não se tornarão melhores. As lutas não irão parar, não irão retroceder. O dia a dia não ficará mais fácil. Pelo contrário, todas essas coisas irão se expandir com mais força contra você. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no Senhor, suportarão essas coisas, porque creem e sabem que o Senhor é o Senhor da sua salvação. Ele é o resgatador da sua vida. E eu quero declarar isso essa noite na tua vida. Não deixa que nada, absolutamente nada, te tire da presença de Deus. Pastor, está doendo, mas diz para ele que está doendo. Pastor, está complicado, diz para ele que está complicado. Assume a sua humanidade. Para de achar que é um super-homem e uma super-mulher que vai enfrentar e vai vencer coisas sozinhos. Você não vai. Você só vai vencer porque Ele é Deus na sua vida. Jesus é o Senhor. Ele disse: eu venci o mundo e vocês vencerão também o mundo. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é na sua força, não é no seu dinheiro, não é no seu carro, não é na sua casa, não é no seu conselho, não é no seu conhecimento. É nele que você é mais do que vencedor. Se é nele, você tem que decidir com quem você vai andar. Lá em Deuteronômio, o Senhor disse: eu coloco 2 portas diante de ti. Quem escolhe a porta é você. Qual é a porta que você vai escolher hoje? A da eternidade com o Senhor, que suprirá todas as suas necessidades, ou a porta do inferno, que vai te fazer ranger, chorar e lamentar? Eu quero te dar um conselho, e se fosse bom eu não dava, eu venderia. Mas vou dizer uma coisa para você: o que vai adiantar você viver nessa terra parece uma bola do diabo, para cima e para baixo. Dias ruins, dias terríveis, choro e lágrima e tudo mais. O que vai adiantar você ficar aqui e viver tudo isso que você viveu, tudo isso que você passou até agora, e ainda assim ir para o inferno? Ainda assim ir para o inferno. Não há nenhum valor nisso. Valor é passar a luta aqui. Valor é passar as coisas aqui, dando glória a Deus, dando louvores ao Senhor, sabendo que isso vai passar. E quando passar, você estará frente a frente com o Senhor, e você adentrará o lugar mais especial preparado para você. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. A maioria das pessoas que estão aqui já são crentes. A maioria das pessoas que estão aqui já andam com o Senhor há muitos anos. E eu só vim hoje te sacudir, porque você está na igreja há muitos anos não garante que você está salvo. Você está muito tempo dentro da igreja não garante que você já não perdeu a sua alegria da salvação. Você está dentro da igreja hoje, você pode falar um monte de coisas, mas não garante que você estará com o Senhor. Porque essa é uma decisão tão pessoal que eu não posso tomar pela minha esposa nem pelos meus filhos.
Essa é uma decisão minha, e eu te alertei essa noite. Essa é uma decisão sua. E como eu disse anteriormente, como um ladrão que vem sem avisar, ele vai romper os céus a qualquer momento. E como um ladrão que não avisa antes de chegar, e como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra de Ocidente, assim há de ser a vinda do Senhor. E se ele vier hoje, agora, nessa noite, se ele vier amanhã, na terça ou na quarta, o que você vai? Para onde você vai? Qual é o lugar que você estará? Ah, pastor, eu tenho muito tempo. Talvez não. Ah, pastor, eu tenho mais uns 10 anos na vida. Talvez não. Porque você está nesta vida. E nesta vida não há garantia nenhuma que você não pode sofrer uma doença, que você não pode sofrer um ataque, que você não pode ser atropelado, que você não pode morrer. Ontem um homem estava lá no palco e morreu eletrocutado. Ninguém nem imaginava que ele iria morrer. Ontem um rapaz foi atravessar a rua, morreu com a bicicleta que veio. Ninguém garantia que ele poderia morrer. Não havia garantia de vida eterna. A garantia que tem de vida eterna é Jesus na nossa vida. A garantia de vida eterna é você sair daqui e dizer: Senhor, eu vou estar contigo todos os dias. Não importa o que aconteça. Se eu tiver que perder uma perna, se eu tiver que perder um braço, se eu tiver que perder o meu corpo, mas eu não perderei a minha salvação. Eu não perderei a minha alegria de estar na tua presença. Eu não deixarei de servi-lo por causa de coisas que eu possa perder. Porque hoje eu posso ter, amanhã eu não posso ter. E se amanhã eu não tiver, eu serei igual Jó. O meu Redentor vive. Porque o grande problema é que as pessoas querem se segurar em coisas terrenas. Mas quando Deus vem, Ele tira o que é terreno. Ele tira a tua estabilidade. Ele arranca você do lugar que você está. Só para saber se você o ama de verdade. O Jó passou no teste. Você passaria? Nós passaríamos no teste? Se víssemos os nossos filhos morrendo, se víssemos os nossos bens sendo destruídos, se víssemos os nossos corpos tendo várias feridas, nós conseguiríamos ainda assim dizer: nu eu vim, nu eu voltarei, mas o meu Redentor vai viver na minha vida? Nós poderíamos dizer isso? Você poderia dizer isso? Ou as suas esperanças, ou as nossas esperanças estão num carro que o ladrão pode levar, ou numa casa que pode pegar fogo? Essa semana, pessoas no telégrafo foram tocar fogo no mato fora de casa. E a casa deles pegou fogo. 2 casas pegaram fogo, foram destruídas. Alguém foi até a dona da casa, uma serva de Deus, e perguntaram para ela: e agora, como a senhora está? Ela disse assim: meu filho, isso aqui poderia ir a qualquer momento, mas o mais importante é que Jesus está comigo todos os dias. É que Jesus me ama todos os dias. É que Jesus me garantiu uma casa nova. E eu vou para minha casa nova. Meu filho, isso aqui poderia pegar fogo a qualquer momento. Poderia vir uma tempestade e acabar com a minha casa. Mas eu estou com os meus alicerces lá na presença de Deus. E Ele está construindo o lugar para onde eu vou. Aquilo foi um testemunho que arrancou meu coração. Sabe por quê? Porque alguns de nós diríamos assim: Deus não me ama. Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto poderíamos perguntar: Senhor, para que aconteceu isso comigo? Para que eu estou passando por essa dor, Senhor? Porque eu estou passando por essa luta, Senhor? Porque eu estou passando por essa enfermidade que não existia e eu estou passando, Senhor? Para que, Senhor, os meus filhos estão vivendo esse tipo de vida? Para que, Senhor, meu casamento está passando por isso?
Talvez o Senhor te desse várias respostas, mas eu poderia te dar uma naquilo que eu aprendi na Bíblia. Está aí porque você sabe para que você está passando isso? Para você ter um coração mais humilde às vezes. Para você ter um coração mais humilde. Porque muitas coisas a gente tem no nosso coração por causa do nosso ego. E o nosso ego não vai nos fazer ser humildes. Sempre estaremos achando que temos razão. Mas o para quê de Deus é nos levar a entender que tudo é passageiro, mas que só a sua presença é eterna. É eterna. Centro Cristão da Família, ouça isso e guarde isso. Não sei se o Senhor está me preparando para ir, mas se me levar, me levará. Eu viverei o que Ele tem para mim. Eu não sei se Ele está preparando você para ir, porque o Senhor às vezes nos dá essas palavras para ajeitar a nossa casa. Ele nos dá essas palavras para dizer à igreja, olha, prepare-se. Porque o que vai definir você, não é você, sou eu. Sou eu que defino você, diz o Senhor. Você está entendendo isso? Está entendendo mesmo isso? Fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.